É isso aí, galerinha. Vamos guardar esse videozinho, só uma brincadeira, né? E vamos para nossa aula de hoje. Beleza, nossa aula de hoje, ó, o logo girando, que lindo. Vai ter como título Plano Inclinado. Olha ali, eu capturei certinho que eu precisava. Na minha tela tá tudo que eu preciso. Belezinha? Tem uma questão, tem um título, tem o meu logo girando. E você não esquece que é o professor Renel Carvalho que está gravando esse vídeo. É o professor que faz a Física Top. Ok? Então a questão diz assim, ó. Questão de plano inclinado para primeiro, segundo, terceiro ano, né? Principalmente primeiro ano, mas para todo mundo que já viu essa questão. Um bloco de massa 4 kg é abandonado num plano inclinado de 37 graus com a horizontal, com o qual tem um coeficiente de atrito de 0,5. Aceleração do bloco em metros por segundo é... Então, a gente tem ali seno, cosseno, e aí vai. Bom, a grande questão do plano inclinado, que você vai precisar entender, né, que a gente precisa, não pode esquecer, é por que o negócio anda, cara. Tem que fazer todo um, né, fazer todo um pensamento. Para isso eu separei um videozinho bacana aqui para vocês também, um videozinho que eu fiz, tá, especial, para que você entenda essa parte. Vamos ver o videozinho, pode ser? Belezinha, então? Falou, já volto. Isso aí, galerinha, beleza? Então, vamos tentar entender o nosso problema da questão. A questão fala em 37 graus, é mais ou menos isso aqui. Bom, é como se eu largasse esse carrinho aqui, ó, e ele desce, beleza? Tá, mas vamos no começo da questão. O que acontece? Bom, a gente tem que tomar cuidado com o plano inclinado, porque se a gente não cuidar, a gente vai pegar a primeira lei, sabe a lei da inércia? A gente vai pegar a primeira lei de Newton, amassar assim, ó, jogar no lixo. A gente não pode fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, por que pode entrar em xeque a lei da inércia? A primeira lei de Newton diz assim, que um corpo ele tem a tendência, não é uma força, é uma tendência, a inércia. Então, a tendência a permanecer no seu estado dinâmico. Interessante, ou seja, se o corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento, a tendência é permanecer em movimento. Ok? A menos, a questão diz bem assim, a lei diz bem assim, a menos que uma força venha a tirá-lo dessa situação de movimento ou de repouso, ou alterar essa situação. Ok? Então olha só, nesse momento aqui, esse meu carrinho, sobre um plano horizontal, só existem duas forças atuando aqui, possivelmente. Uma delas é a força-peso, que é da massa do carrinho, força-peso para baixo, ok? A outra é a força normal, que a gente chama, você já viu isso? Força normal, força para cima, ela é a força que o plano faz. Se esse objeto aqui, se esse meu sólido aqui, ele não resistisse o peso do carrinho, ele quebrava. É como você sentar numa cadeira e a cadeira não te aguentar, a força normal não foi suficiente. Aqui ela é suficiente, porque eu largo o meu carrinho e ele não quebra o plano, ele fica sobre o plano, certo? Então aqui só existem duas forças, peso e normal. Neste caso elas estão no mesmo valor, porque o carrinho não sobe nem desce, certo? Ele não tem aceleração, se não tem aceleração as forças, o resultado, né? Então a força resultante nesse caso é zero, não quer dizer que elas se anulam, ok? Elas existem, só que o resultado delas é zero, tipo uma queda de braço quando fica paradinho, o resultado ali é zero, beleza? Olha só que loucura, eu vou levantando isso aqui, eu não estou fazendo uma força sobre o carrinho, e detalhe, não está variando a força-peso do carrinho, a força-peso continua sendo a mesma, ok? E daí eu vou levantando o carrinho, levantando o carrinho, levantando o carrinho, e chega um momento que ele desce, meu Deus, mas a inércia diz que eu teria que fazer uma força sobre ele, a menos que uma força. Aqui, quando ele desceu, você tem que entender que não surgiu uma força nova, só existe força-peso e normal aqui, igual, é a mesma coisa. E aqui que está o X da questão. A diferença toda é que normal é uma força que ela tem o plano, né? O piso onde está colocado, a superfície, agora sim é a palavra certa, a superfície onde está apoiada é com a superfície normal, a força normal, e ela é perpendicular à superfície, tipo isso aqui, ó, 90 graus, tipo a canetinha ficou aqui, beleza? Assim é a normal. Então, se eu levanto a superfície, ó, a força normal se inclina também, ok? Agora o peso não é assim.
Se o peso fosse assim, se o peso tivesse a ver com a superfície, quando você fosse assim, ó, tipo caminhando, colocou o pé na parede, o seu peso ia para a parede, daí você podia caminhar na parede, caminhar de cabeça para baixo, e não dá para fazer isso, porque o peso é para o centro da Terra. Então, quando essa rampa vai subindo e o carrinho está aqui, o peso está assim, ó, para o centro da Terra, todos os momentos, ok? E daí a gente vai explicar para você qual que é o resultado disso, beleza? Vamos terminar. Isso aí então, galera, olha aí. Acabamos com o vídeo, vamos para a parte dos ângulos aí, porque a questão me fala em seno e cosseno. O que é isso? Para quem não lembra, né, a gente tem dois eixos, eixo do seno e eixo do cosseno, que substitui o eixo x e y, a gente muda, fala em seno e cosseno, ok? Para quem não lembra quem é em cima e quem é embaixo, lembra que o seio é em cima e a coxa é embaixo. Seno, lembra de seio, cosseno, coisa de coxa. Eu aprendi com meu professor isso e nunca esqueci. É tribom, galera, não dá para esquecer mesmo. Valeu? Tá, ok. Então pensa assim, esse aqui é o círculo trigonométrico, ele funciona assim. De qualquer lugar no centro dele, que tu for para qualquer um lado para a extremidade, sempre o raio vai ser 1. Esse é o círculo trigonométrico, beleza? Então, quando eu pego uma reta, por exemplo, como diz na questão e saio assim, e bato lá no 37 graus, mais ou menos, o que vai acontecer é mais ou menos isso. Se eu traço uma linha, aonde isso vai bater no eixo dos cossenos, eu vou perceber que essa linha bateu mais ou menos no 0,8. Não, se era 1 lá a extremidade, aqui assim vai ser um 0,8 por aí. Claro, a minha rodinha ainda, a referência não ficou muito boa, né? E se eu traço lá com o eixo dos senos, ó, mais ou menos aqui, daqui, né, nesse ponto até lá ao eixo 0, vai ser mais ou menos 0,6. Um pouquinho mais que a metade. Tudo daria 1, mais que a metade, um pouquinho daria 0,6. Percebe? Tranquilo isso? Aqui a gente fica com o cateto oposto ao ângulo. O ângulo vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Que foi o ângulo de abertura que eu fiz. E aqui o cateto adjacente ao ângulo, ok? O maior dos lados é a hipotenusa, a gente já sabe disso, está cansado de saber. Belezinha, galera? É isso. Para quem lembra um pouquinho mais, seno e cosseno tem uma relação que eu coloquei aqui pra gente lembrar bem da relação, certo? Então, como achar o seno de um ângulo? Se eu conhecer os catetos e a hipotenusa, eu consigo achar o seno e consigo achar o cosseno. Daí vai ter outra situação que é interessante. Uma galera que vai ficar na dúvida se o seno é com o cateto oposto ou se é com o cateto adjacente. Eu tenho outra dica, essa é minha, tá? A dica funciona assim. Se por um acaso tu errasse e colocasse, por exemplo, assim, vou escrever errado aqui, tá? Se tu colocasse que o seno é igual cateto adjacente. Vou botar aqui seno igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Olha só o que ia acontecer, para te não esquecer. Tu ia ficar com a palavrinha sem K e do outro lado cosco, né? Cocô. É bem isso. Se você errar, vai dar cocô na fórmula. E se der cocô na fórmula, vai dar cocô na conta. Então, se você não quer que dê cocô na conta, você não coloca cocô na fórmula. Certo? Então, é sem co e coca. Coca hip, né? Cosseno é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Coca hip. Belezinha? Não pode dar cocô na fórmula para não dar cocô na conta. Fica facinho, não dá para esquecer. Valeu? Tá, vamos de novo então, vamos continuar ali de onde a gente estava. Seno, então, cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza. Então, se eu souber o valor da hipotenusa e eu quiser achar o cateto oposto vai ser igual o seno vezes a hipotenusa. A gente vai usar isso aí daqui a pouquinho, guarda bem. E o cateto adjacente vai ser igual ao cosseno vezes a hipotenusa. Beleza? Tá, a gente já vai voltar aqui. Vamos lá para a nossa questão e vamos tentar chegar na parte onde a gente usa efetivamente isso. Vamos abrir bem isso aqui, deletar esse videozinho e abrir aqui para a gente ter nossa questão de novo, junto com o meu loginho girando, que tá lindo isso aqui, né, galera? Vocês curtiram? Fechou, beleza? Então tá certo. Bom, a questão me diz a massa do objeto.
Se me diz a massa, eu consigo achar o peso. Vamos escrever isso aí. Massa vai ser igual a 4 quilogramas. Se eu tenho que a massa é 4, então eu posso deduzir, vou ter certo que a força-peso é igual a 40 newtons. Porque peso é igual a massa vezes gravidade. Gravidade está dando na questão que é 10. Então tá tudo certo. Então só diminuir um pouquinho isso aqui para a gente poder usar depois. Fica essa informação aqui no cantinho, tá legal para nós. Vamos fazer o desenho da questão? Na questão tem um desenho assim, ó. Beleza? Aqui vai estar o nosso bloquinho. Aqui vai estar o nosso ângulo, tudo certinho. E esse é o bloco que tem 4 kg. Se ele tem 4 kg, ele tem um peso e a gente já sabe o peso, já bota aqui a força-peso dele, belezinha? Surge uma força normal também, proporcional, e aí a gente já vai falar o que é proporcional, e assim por diante, certo? Para que ele desça, vai ter que surgir uma força assim, ó, no sentido do plano. E tem atrito, então vai ser mais ou menos assim o atrito, beleza? No sentido contrário do plano. Então é mais ou menos isso que a gente vai ter. Bonito, né? Show de bola. Tá, tranquilo. Agora vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Se a gente tem essas forças, bom, parece bem certinho isso, mas olha o que pode acontecer. Vamos deixar esse plano como se fosse horizontal, como se ele não fosse inclinado. Ficaria assim. Nota que o que eu tinha chamado antes de força-peso acabou ficando inclinado com relação ao eixo x e y. Isso aqui era minha força-peso, né? Isso aqui era minha força aplicada, que é quem faz o meu corpinho descer. E essa aqui é a minha força de atrito. Beleza. Aqui eu tenho a minha normal. Olha o que aconteceu. Se eu deixo assim, como é o normal, como é o jeito com eixo x e y, como se ele estivesse na horizontal, a força-peso fica na diagonal. Pessoal, acredita, assim é o jeito mais fácil. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai manter assim. Então agora, galera, a gente vai girar de novo, deixar no plano inclinado, só que fazendo aquilo como a gente combinou, beleza? A gente vai girar, quando agora a gente girou junto o eixo XY. Pensa que a gente fez isso, a gente girou o plano XY. Daí, o que acontece? Se a gente girou o plano XY, a normal está bem em cima do Y, força de atrito e força aplicada bem em cima do X, e a força-peso ficou na diagonal. Show de bola. Assim fica facinho da gente trabalhar. Fica bem mais tranquilo da gente entender a situação. Bom, vamos dar só mais um zoomzinho aqui para eu fazer. Se a força-peso está inclinada, a gente vai ter que fazer componentes para a força-peso. É o que eu vou fazer. Certo? É isso, ó. Quando a gente tem uma diagonal, a gente vai traçar a decomposição vetorial. Isso aqui se chama PXY, desculpa, quase. Isso aqui PX. Belezinha? É assim que fica. Vamos agora agrupar toda essa galera. Fechou? E daí a gente faz assim, ó. A gente gira isso de novo e deixa isso aqui no tamanho normal. Beleza, essa que é a situação. Então o que você consegue ver? Que na verdade a componente da força-peso que trabalha junto com a normal é o PY. O PY gruda o objeto no plano. E o PX é quem faz ele ir para frente. Aqui se resolveu todo o nosso problema. Por que o objeto sai andando sem eu empurrar a caixa? Por causa que o força-peso forma componentes, que isso faz com que a normal diminua, mesmo sem mudar o peso, a normal diminua, e o peso ele se divide, ele vira um pouco de força para frente também, força aplicada. Então Px vira força aplicada e Py força normal, beleza? Então vamos calcular essas coisas. Como? Bom, você tem que saber do seguinte, ó, que este ângulo aqui, deixa eu dar um zoomzinho para colocar o ângulo, este ângulo aqui é igual ao ângulo lá de baixo, belezinha? Por relação de semelhança de triângulos, a gente pode dizer isso, que os ângulos são iguais. E se eles são iguais, daí a nossa vida facilita mesmo. Vou dizer pra ti, fica tudo muito fácil. Só por causa disso, porque são iguais. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu reduzo isso aqui de novo, boto ali. Px se tornou agora o cateto oposto àquele ângulo ali.
Isso aqui é igual cateto oposto. E PY é igual cateto adjacente. Ok? Então, agora a gente consegue trabalhar com aquelas formas que a gente tinha visto. E a questão praticamente está resolvida. Belezinha? Então vamos lá. A gente tinha visto o que? Seno. Então, seno, a gente tinha visto o cateto oposto, a gente tinha relacionado o seguinte, ó. Vamos ver lá. Ó. Cateto oposto é igual a seno vezes hipotenusa. Beleza. A hipotenusa, o maior lado, é a força-peso lá. Então, beleza. Cateto oposto é PX. PX igual seno, que a gente viu que era 0,6, vezes hipotenusa, que é 40, que é a força-peso. Então, PX é igual a 24 newtons. E como a gente já tinha falado, isso é igual a força aplicada, é quem faz ele descer. Belezinha? Vamos deixar de menorzinho, deixar aqui bonito, arrumadinho. PY é o cateto adjacente, então PY vai ser igual cosseno, que era 0,8 na questão, vezes o 40. Então, beleza, PY vai ser igual 32 newtons. E a gente já tinha visto que o PY é quem une o plano com o bloco. Então, PY é igual a força normal. Beleza? Então, isso aqui é uma verdade nossa que a gente precisava. E essa aqui é outra verdade muito importante. Então, vamos lá para a nossa questão. De novo, chegando lá, aumentando nosso quadrinho aqui, bem bonito. Vamos resolver isso aqui agora. Essa parada vai ficar fácil agora. A gente tem Px e tem Py. Tem força aplicada e força normal. Força de atrito, FAT, é igual Mi vezes normal. Então, FAT é igual 0,5 vezes 32. Força de atrito é igual 16 newtons. Beleza? Guarda isso aqui no cantinho. Força aplicada a gente já tem, força de atrito, força resultante, que a gente já tinha visto no mês passado, uma força para cada lado, é força aplicada menos força de atrito. Então beleza, a gente já tem as duas. Força resultante vai ser igual 24, que é o Px, força aplicada, menos 16, que é a força de atrito. Força resultante ficou igual a 8 newtons. Beleza, vamos diminuir isso aqui também e deixar ali do ladinho. Para terminar, força resultante também é igual a massa vezes aceleração. Se eu sei que a força resultante é 8, que a massa é 4, eu consigo encontrar a aceleração, que é a pergunta. 8 dividido por 4 vai ser igual a aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, galera, terminou. É só isso aí. Posso diminuir também, deixar aqui bonitinho. E se eu soubesse o tamanho da rampa, eu poderia saber quanto tempo demora para descer. Poderia fazer um monte de coisa bem legal. É só isso aí. Beleza? Plano inclinado não é o bicho. O bicho é a física top, que agora ganhou um novo conteúdo online, e a gente vai poder estar acompanhando. Se gostou, dá o like, compartilha, dá um recado, dá uma crítica, um comentário em inbox aí por mensagem, a gente conversa. A sua sugestão é importante. Valeu, gurizada. Até mais. Obrigado.